Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar sobre literatura contemporânea nacional. E não estamos aqui sozinhos hoje, nós estamos com ela, Laura Ninov, jornalista e grande consumidora de livros, né, no geral, mas lê muito nacional, porque eu tô ligado aí, os livros que inclusive ela vai me emprestar no futuro. Tudo bem, Laura? Oi, gente. Obrigada, Fivi e Camila, pelo convite. É até um desafio falar disso, porque, enfim, entre as minhas amigas dos livros, eu não sou a conhecida por ler livros nacionais, né? Eu sou conhecida por ler russos, embora já faz mais de ano que eu não os leio, mas, enfim, realmente, nos últimos meses, assim, a, a literatura brasileira me consumiu, assim, até tava fazendo uma retrospectiva, assim, e nos últimos meses eu inclusive li muitos livros, gaúchos, de escritores gaúchos, e Olha, fiquei surpresa, porque eu também sempre tinha um receio, tipo: "Ai, gaúcho, vou falar de, sei lá, churrasco". E não, né. tradicionalismo, CTG É, e exato, churrasco. exato. Então tá, e Dona Camila, está tudo bem aí? Manifeste-se. Tá tudo bem, eu tava rindo, né, mas tava no mudo aqui. Porque acho que a gente cria esses estereótipos engraçados de autores gaúchos, vão falar só sobre um assunto, vão abordar só Porto Alegre, aquela coisa toda, mas tem uma infinidade de coisas que a gente pode conhecer. E já começando então o nosso episódio, seja bem-vinda, Laura. É importante trazer aqui que existe um rótulo aí para a literatura brasileira contemporânea, que é o nosso tema do podcast de hoje, que habitualmente a gente vai se referir às produções literárias que foram lançadas a partir aí dos anos 2000. Embora tenha alguns teóricos, né, que apontem que as datas iniciais podem ser meio diferentes, a gente pode contar então aí a partir da década de 80 e 90 mais ou menos. Isso também é importante trazer aqui que entre essas produções literárias não existe nenhum tipo de movimento político, estético, ideológico comum na origem, né? Mas que, claro, com o modernismo e o pós-modernismo foi um grande influenciador histórico para essa literatura que a gente vê hoje em dia. A literatura contemporânea ela tem algumas características que são muito próprias, né? Que são uma combinação aí de variados artifícios que a gente vai utilizar em outras escolas literárias, como a mistura de tendências estéticas, a junção da arte erudita e da arte popular, pouco de prosa histórica, social e urbana, poesia intimista, visual e marginal, e muito dos temas cotidianos e mais regionalistas ali, como a gente falou, né, do Rio Grande do Sul. Também a gente vai ter um engajamento social, e a conhecida literatura marginal, né, experimentalismo formal, algumas técnicas inovadoras com recursos gráficos, montagens, colagens, até mesmo a narrativa, né, de uso de figura de linguagem e tudo mais, e formas reduzidas, né, que são os mini contos, as mini crônicas, aqueles textinhos mais rápidos que a gente tem, visto por aí, a intertextualidade e a metalinguagem, coisa que eu gosto muito. E, claro, né, tudo isso voltado ao contexto histórico, então, pós 80, 90, assim, tem até uns resquícios também da literatura que foi feita lá na época da ditadura militar, então, a gente tem esse reflexo aqui na literatura de hoje, né. Mas, primeiro, eu acho de tudo, antes a gente quer saber mais ou menos, da Laura falou que aí tem tido experiências recentes com a literatura nacional, e a gente quer saber como é que foi, assim, pra ti, se tu claro, tu já tinha lido provavelmente algo nesse sentido, mas como foi adentrar este mundinho? Olha, foi muito surpreendente. Eu comecei, na verdade, voltar a ler os nacionais, porque incentivo editorial, né, acho que as editoras elas estão incentivando muito a escre e divulgando muito, né, elas estão investindo muito em marketing, então
esses livros acabam chegando na gente. E, e o mais recente, assim, que acho que foi um dos primeiros que eu li, que aí eu entrei numa leva, assim, foi da Jari de Arraes, o Corpo Desfeito, que eu pensei, meu Deus, esta menina escreveu isso, sabe? E é daqui, então. E aí foi isso. E aí eu tenho alguns grupos de livros, e aí a gente vai conversando, um indica uma coisa, o outro indica outra. E aí a gente vai consumindo, comprando, né? Sim. Que você sabe que eu tô em uma batalha aí pra não comprar tantos livros. Eu soube dessa fofoca, né? Que tu é meio Soube. consumista dos livros. Venha para o meu mundo, que eu também sou assim. Fevila vai me tirando esse costume. Convive mais que Fevila, a hora que ele vai tirar um pouco esse teu costume. Eu parei um pouco de comprar tanto livro, graças a ele. Salvou a Pois gente. é. Ele me cobra que eu tinha a meta de comprar só 30 no ano, né? E eu já comprei 29 e nós estamos em Meu maio. Deus do céu, muitos meses pela frente. Aham. Bom, como tu falou ali sobre o incentivo editorial, acho que isso é um grande fator, assim, mesmo que fez a gente olhar para esses livros nos últimos anos. A gente tem notado aí, principalmente na criação de conteúdo também, o pessoal fala muito sobre esses últimos lançamentos aí, da Carla Madeira, Stênio Gardel, nomes aí que são potências, né, que já começaram como potências e que estão acho que aos poucos tendo mais lugar também, assim, e trazendo outros nomes também, né? Então, talvez um pouco de preconceito que existia antes já tenha sido meio que eliminado com isso. E também eu acho que o fato da literatura nacional, ela tem um grande fator que as outras não têm, que é a identificação, né? A gente tem aí, a gente consegue entender as personagens, eu acho que os lugares que elas estão, onde habitam, por que elas agem de certa forma, né? Fora, né, questão de narrativa, sotaque e tudo mais. Eu recentemente li o Via Ápia, né? Inclusive tem resenha lá nas nossas redes, nosso Instagram, @Clube da Não Cultura, fazer o jabá aqui. Que, cara, eu me impressionei muito porque é o livro de estreia do Giovanni Martins, né? Ele já tinha escrito Sol na Cabeça, que é uma coletânea assim, de contos. E eu fiquei muito impressionado com a escrita mesmo, porque a história se passa na favela, né, na Rocinha, e a gente tem ali a forma, né, que os personagens falam são muito características, mas não cai no estereótipo, assim, né? Parece que é realmente alguém que viveu aquilo, que tá em contato com aquilo diariamente, que conseguiu imprimir, assim, nas páginas. E acho que esse é um ponto interessante da literatura nacional aí, né? E eu queria entender também um pouquinho sobre se vocês acham que esse gênero funciona para algumas pessoas e outras não, ou se isso está sendo meio desmistificado, como é que vocês acham que está acontecendo essa coisa da literatura nacional contemporânea, né? Trazendo aqui contemporânea. Eu tenho uma opinião, vou abrir esse espaço sobre isso. Eu acho que isso tem muito a ver também com o contato ao ambiente acadêmico, assim. Vou falar mais da nossa geração. Eu sinto que, por exemplo, antes de entrar na faculdade, os autores que eu conhecia eram muito mais autores clássicos, né, quando a gente está falando de literatura nacional mesmo. E a partir do momento que eu entro na faculdade, eu conheço então esses autores da literatura contemporânea e consigo compreender esse recorte e os temas que são falados. E aí, a partir disso também, de poder ir atrás e conhecer e tudo mais. Mas aí entra um ponto que divide um pouco isso do contemporâneo, que são os autores mais independentes que escrevem livros mais voltados para o público jovem e que estão em outras plataformas que são mais independentes, que aí trazem um outro assunto e atingem uma outra massa diferente. Por exemplo, pra gente que já tem aí quase 30 anos, não vai gostar desse tipo de livro, por exemplo, pela temática. Mas a gente vai ler um Jefferson Tenório que vai falar de racismo, de assuntos mais sérios, vai trazer muito mais outros temas delicados que daqui a pouco o jovem não vai ter acesso. Então eu sinto que mudou muito, que a literatura contemporânea ela tá tendo mais esse acesso, esse desejo das pessoas de lerem. E aí vai muito de encontro ao que a Laura comentou, assim, das editoras trazerem isso mais, delas divulgarem, delas desejarem ter esses livros à mostra, e ao mesmo tempo esse movimento também
da literatura nacional como um todo, que aí pega também esses autores mais independentes que estão começando e que tem esse foco um pouco mais voltado ali ao público TikTok e Twitter, por exemplo. Então acho que mistura esses dois movimentos, sabe? Eu fiquei pensando aqui agora que também pode ser esse interesse dos leitores pode ser um reflexo dos últimos 5 anos do Brasil, né. Exato. Ler histórias que saem da nossa bolha, que vão, contra ao antigo governo, né. Eu acho que tem isso também. Bom, e também acho que a gente pode responsabilizar, digamos, o Itamar, né, que a partir de Torturado, que foi aquele boom, que parecia que a literatura daqui estava meio morninha e tal, que não se falava muito. E aí a partir do que foi, né, e agora com Salvador Fogo acho que não vai ser tanto, porque as pessoas elas já esperam que esse livro Sim. ele seja um sucesso, né. Eu acho que muitos autores embarcaram nessa, sabe. Isso do assunto é até uma coisa complexa que abre outras margens de temas, né? Mas a gente começou também a discutir mais temas nos últimos anos. Vamos demarcar aí 5 anos, vamos dizer assim, como feminismo, vamos dizer assim, com mais força, na literatura. E isso vai exigindo até dos autores trazerem isso, de trazerem mais visibilidade. Vamos falar sobre o Nordeste, vamos falar mais sobre assuntos sensíveis, assuntos tabus, e nisso os autores nacionais foram trazendo também para sua escrita. E aí eu acho que isso fortalece também o interesse das pessoas, porque, que nem tu falou, a gente começa a ler e se interessar por outras coisas, e o mercado exige dos autores isso. Então é importante para uma editora, a Companhia das Letras, quer publicar o Tenório agora, mas o Tenório existe há muitos anos, tem outros tipos de livro, por que não publicou ele antes? Então, porque é um interesse editorial, é o mercado exigindo que esses assuntos sejam trazidos. E isso vai valer para a Aline Bay, por exemplo. Ela era independente uns anos atrás, mas ela foi ganhando uma força muito foda e chegou numa grande editora, uma editora que tem mais visibilidade para o grande público. Então acho que tem a ver também com isso que tu tem muito a ver, né, com esse recorte de tempo, de assunto e de debate muito forte político, né, de assuntos assim. E eu acho que com o realismo muito evidente também, porque, é não é como se outros livros, sei lá, de fantasia ou daqui a pouco jovem adulto não falam sobre esses temas que são importantes para Uhum. nós. Falam bastante, na Mas real, né? falam muito, né, a gente vê aí, principalmente no TikTok, assim, o boom dos últimos anos são livros que falam sobre um relacionamento tóxico, ou sobre, o empoderamento feminino, ou sobre a comunidade LGBT, ou sobre racismo mesmo, só que talvez não com a profundidade que a gente precisava. E aí, quando a gente entra em contato com livros tão realistas e que falam da realidade nua e crua, né, e como aquilo funciona e como aquilo atinge a nossa sociedade, acho que faz a gente refletir de outra forma, e não apenas pelo lacre, né, que eu acho que muitos livros acabam forçando um pouco, né. Inclusive já tive experiências de ler livros que, tentavam abordar alguns assuntos ou todos, e fazia isso de forma muito sem profundidade nenhuma, assim, sem focar naquilo. Eu ia fazer dois comentários sobre a fala da Camila, que a ascensão da Aline Bay eu acho muito engraçado, porque eu tenho O Peso do Pássaro Morto autografado. Por quê? Porque lá em 2017 ou 2018, a Aline Bay, que pra mim era só uma pessoa chamada Aline Bay, me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu não queria comprar o livro dela. E aí eu disse: "Quero, se tu me Gente. mandar autografado eu compro". Exato, ela sempre foi muito independente. Exato. E aí, tipo assim, ela veio e me ofereceu o livro, sabe. E eu nem seguia ela, eu nem sei como que ela me achou, assim. Que loucura. E e aí eu comprei e foi tipo, sei lá, 30 pila o livro, assim. E aí virou o sucesso que virou, sabe. É o livro E favorito da Camila, né? o Peso do Pássaro Morto, eu Sim. acho incrível também. Se tornou muito um dos meus favoritos, assim, da Chorei Camila. que nem uma desgraçada lendo Eu aquele livro. também. Eu também. Gente, eu tenho que E ler, eu não li ainda. tu não leu ainda, eu te Não. empresto, porém não está comigo agora, ele tá emprestado com alguém. Hã, e outro comentário que eu ia fazer,
que semana passada ou semana retrasada eu fui numa sessão de autógrafos e conversa com a Carol Ben-Simã Uhum. e com o Galera. O Galera. E aí eu perguntei pra eles, assim, se eles se sentiam na obrigação, assim, tipo assim, alguém falando assim no ouvido, de escrever sobre temas atuais e questões sociais e tal. Uhum. E eles disseram que sim, que tanto as editoras esperam e querem isso deles, quanto os leitores, sabe? Então eles não se sentem à vontade de escrever sobre algo superficial, algo simples e da vida deles, da bolha deles, porque eles sabem que vai vir essa cobrança, sabe? Aí o Galera ainda falou que existe essa obrigação que ele sente, mas também ele se sente pior em querer escrever uma coisa e a editora não quer aquilo que ele quer escrever, sabe? E aí a gente alguém perguntou o que era isso. Ele disse que não ia falar. Que ele queria insistir ser o próximo livro, enfim. E que Uhum. o editor ainda fica insistindo que ele quer que ele escreva um novo Barba. E ele disse que não vai acontecer, porque esse livro faz 10 anos, é Sim. outro escritor, outros leitores, outra vida, né, gente? 10 anos em 2012 era uma coisa, 2013 era outra coisa. É verdade. E quem não tá em contato com essas obras e daqui a pouco motivado aí pelo nosso debate, queira começar, vocês têm um livro assim que vocês indicam assim pra pessoa realmente começar a embarcar no mundo do contemporâneo? A Gabi, ela tá ali pensativa, não sabe o que Aline Bem, não vale que a gente citou já. Tem que E ser eu acho outro. que não é pra todo mundo também. Sabe? Pela É- sensibilidade do tema, eu me questiono quanto. Daí não sei. É que eu acho que não existe, porque se a gente for pensar nisso, um livro pode ser gatilho pra muitas Ó, pessoas, né? ó, a Laura já vai entrar Uhum. nas subcamadas. Não, mas eu nem entro no mérito do gatilho, e sim. Eu não sei se eu indicaria pro fulano. Sei lá, tô pensando num fulano aleatório, entendeu? Tá, entendi. Nesse sentido, assim. Eu acho que. hã, eu acho que depende da. É claro que depende da maturidade como leitor da pessoa, né? Eu acho que depende do nível acadêmico mesmo que a gente falou, porque tem certos livros que, sei lá, estão em um nível muito intelectualizado do negócio que eu não vou indicar pra todo mundo, porque eu espero que pelo menos a pessoa tenha contato ali com aquela coisa, um pouco antes, ou que comece de uma forma mais leve, né, e depois entre nesse mundo, assim. Mas eu acho que a gente não pode excluir essas pessoas, né, de estar em contato com esse tipo de livro. Polêmico, polêmico. A Laura tava olhando pra estante dela aí. Tava, e eu achei o peso do pássaro morto, achei que não tava comigo, achei ele agora aqui na estante. Não, é que eu queria achar um livro da Mariana Salomão Carrara, só que eu não sei onde é que tá e eu não lembro qual é o nome dele. Eu ia indicar esse, mas eu não achei. Deixa eu ver, peraí. Vamos não ver. Enquanto isso, Eu Camila, quero você saber pensa em alguma também. coisa? E o Fevi, qual a tua dica, Fevi? Cara, eu pensei em Tudo é Rio. Sabe o que eu tava pensando também? Mas me irrita se eu indicar e a pessoa. Ai, não entendi. Ah, tá. É que na Uhum. real eu já tô levando pra um lado meio pessoal, assim, não quero que É, ofenda as eu tenho uma pessoas. Esse é relação o muito problema. difícil com esse livro. Então eu Viu? já não era um livro que eu iria indicar. Uhum. Que é um livro que eu gosto muito, mas eu acho que algumas pessoas, como a Camila disse, entenderam Entendeu? umas coisas meio erradas, entendeu? Sim. Não é pra perdoar o imperdoável, gente. Isso não se discute, sabe? É isso que eu fico pensando, assim, sabe? É, É. deixa eu ver. É difícil, hein, Fevi? Próxima pergunta, que é Bom, enquanto vocês vão pensando, deixa eu pensar o que a gente pode
trazer, mas eu acho que nem eu tinha dito antes, a riqueza cultural do Brasil, ela acho que daqui a pouco é um ponto forte também de por que essa literatura é tão importante nos últimos anos, né? Porque faz a gente entrar em contato com outros mundos que, na verdade, são mais próximos do que a gente imagina, né? É que nem quando a gente lê Torturado, né, que a gente já mencionou aqui, a gente tá em contato com o sertão baiano ali e com como aquela sociedade estava vivendo naquela época, daquele período. E são coisas que a gente não costuma ser instigado a pensar sobre, né? Eu acho que no dia a dia, assim. Então, quando a gente entra em contato com um negócio que tá mais próximo do que a gente imagina, acho que já levanta um ponto aí, sabe? Acende uma luzinha. E eu acho que é uma coisa muito forte também desses livros, assim, né? De trazer isso, assim, essa essência, que nem a gente falou ali do regionalismo, de alguém poder ler e se sentir representado, porque eu acho que a gente cresce lendo histórias que não nos representam, né? Sim. E desde que a gente embarca na literatura, então a gente tem essa visão meio dos clássicos, dos livros ali infantis, aí chega um momento que a gente começa com a literatura americana, daí a gente vai se distanciando do nacional, até que a gente precisa ter esse meio divisor de águas. E não acontece com todo mundo, porque eu acho que é muito mais fácil a gente ter referências fora daqui do que dentro do Brasil, assim, de favoritos e de livros que a gente gosta, que a gente indica. Mas pelo menos eu acho que esse debate vem cada vez mais forte, as pessoas têm mais vontade de ler, como a gente vem falando. E principalmente na questão do livro, ele tem muito menos aquela coisa do preconceito quanto no filme, né? Do tipo, tu vai indicar um filme nacional e isso se gera um grande debate, dependendo de com quem tu fala. Sim. Ah, isso é ruim, não vai ser bom. Já com um livro nacional, acho que sempre vai ser bem visto, sempre se espera muita coisa, na verdade. É que eu sinto que nem tu falou ali do cinema, eu acho que às vezes o cinema ficou muito marcado com a globalização dos filmes. Quando eu falo globalização, Rede Globo mesmo, assim, de uma coisa Leandro se eu fosse Hassum. você, Leandro Hassum e tal. E quando a gente fala em livro nacional, automaticamente eu já penso em uma coisa mais cult, assim, sabe? Uma coisa mais. A gente tem mais respeito, assim, carinho do que, né, pelo cinema, que também é arte. Mas enfim, Sim. um tabu sendo quebrado por vez. Quero Sim. saber. Não, eu ia só perguntar se a Laura já sabe a indicação dela. Ela é convidada, então ela tem que trazer essa Sim. indicação, tá? Botei uma pressão. Indicação do quê? O que eu tenho que fazer? Do livro! Ah, do livro que é pra qualquer Perdida. pessoa? Que eu indicaria pra qualquer pessoa? Não digo pra qualquer pessoa, mas pra quem quer começar no contemporâneo. Pergunta complexa. Tá. Não, é porque assim, a gente já falou que qualquer pessoa não vai ser qualquer pessoa, né? É meio difícil, porque eu só penso em uma literatura mais voltada à matemática, tipo mulher, assim, que eu leio muito. Então eu não sei, entra de novo no que eu disse do peso do pássaro morto, sabe? Cara, eu vou entrar no meu Scooby e vou tentar ver um. Eu tô procurando não ler coisa de mulher, sabe? Eu não aguento mais ser mulher, que chega. Eu quero ler homem, eu quero ler problema de homem, eu não quero saber de maternidade. Chega. Me esgotei, não quero mais. Um livro, tá, eu vou indicar um que eu li agora, que é lançamento. Embora não trate exatamente de tema Brasil, mas é O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado. Que é um livro finíssimo. E a gente vê um nazista se fuder, né? Que é o que a gente sente prazer, né? Então, é um livro muito, muito bom, assim. E aí, eu li esse livro, Camila, e ele me gerou um sonho com o Fevi. Porque no livro, ele cita Goebbels. E aí eu sonhei que eu fui assistir uma peça do Fevi e que o Fevi interpretava o Goebbels. E eu fiquei com muito medo do Fevi. Que nem criança não consegui separar o ator do personagem. Gente, eu tô chocada. Eu não soube lidar. Fiquei com muito medo. Fevi assim, bom dia, Laura. Não respondendo. Ela não fale comigo. Mas vamos contextualizar o público, tá? Laura e Fevi são colegas de trabalho, viu, gente? Sim. Então teve um momento aí que não rolou o bom dia ali, o clássico. Pós-café da manhã. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou trazer um livro agora que eu li
em 2013, 14, eu acho que foi quando eu comecei a ler mais, assim, esse tipo de livro, né, contemporâneo e tal, que é assim, ele não é um livro que eu acho maravilhoso, tá, mas eu acho que ele é uma boa porta de entrada, né, porque ele vai falar ali de coisas interessantes e sociais, de certa forma, que é o As Parceiras da Lia Luft. Não sei se alguém já leu, mas não é assim, ai, o melhor livro do mundo, como já falei, mas ele é bem legal, assim, bem bom, assim, um livro ok pra começar. E eu queria até comentar um negócio que, inclusive, aproveitando a minha indicação das parceiras, porque eles é uma grande crônica, assim, e eu acho que quando a gente fala de contemporâneo, a crônica tem sido também bem popularizada de certa forma, né, porque eu acho que a gente estava mais acostumado a ler, romances mais longos e tal, e a gente nota que cada vez mais os livros estão menores em quantidade de páginas e tudo mais, o que não significa que a qualidade seja ruim, muito pelo contrário, eu acho admirável um autor que consegue escrever tanta coisa em poucas páginas. E é interessante trazer isso, eu acho que a crônica, de certa forma, os mini contos ali estão bem em alta também, pra quem gosta de contemporâneo e quer começar aí. Eu vou fazer uma indicação meio ousada, porque era uma autora que eu gostava bastante. Mas eu meio que cancelei ela, tá? Estou falando de Tati Bernardi. É complicada essa indicação, mas eu acho que indo na linha do começar é interessante, assim. Então, tem Depois a Louca Sou Eu, que é um livro que trata mais ali de temas tipo ansiedade, coisas do tipo. É um livro que eu acho relativamente curto, assim, e como ela escreve, eu vou dizer crônicas, assim, eu acho que é uma coisa um pouco mais fácil de ir lendo pausadamente e tudo mais. Tem um outro que esse eu gostei bastante, que é mais sobre maternidade. Sei que a Laura está contra maternidades, mas que eu gostei, que é Você Nunca Mais Estará Sozinha, eu acho. Não, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Foi um dos últimos, assim, que ela lançou. E é muito porque ela virou mãe, então ela traz esse contraponto dela com a mãe dela e etc. Então acho que são 2 livros, assim, que dá pra começar, caso a pessoa, assim, não tenha tanto esse contato com literatura contemporânea. Porque eu acho que é uma literatura um pouco mais fácil, assim. Mas tem suas questões, os livros em si, a autora. Sim. Descobriu o teu livro, Laura? Eu indiquei o Crime do Bom Nazista. É verdade. Mas também é uma história que não se passa agora, né? Mas tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho. Tá tudo bem. É que se o critério é tipo a pessoa. Torturado também não se passava na atualidade, né? Se a pessoa vai se interessar, vai prender a atenção dela, já é o bastante pra ela começar. A gente tem que ir por esse princípio, assim. Não vamos entrar em grandes critérios, assim. Vai ser é assim que começa, como diz Colin Hoover. Então vai ser. Gente, não leiam, tá? Isso foi uma piada. Não leiam Colin Hoover. Eu nunca li. Que bom. Não tá perdendo nada. Eu nunca li, mas pelo seguinte, de que as capas são muito feias. E eu gosto de coisas bonitas. Sério? Eu acho as capas já vi piores. Tem piores na estante. Não, tem piores, mas os livros sempre. Agora apenas um comentário fora da pauta, né? Mas a Colin Hoover, o problema das capas dela é que não dizem nada sobre os livros, né? Tipo, são só geralmente ilustrações aleatórias, assim, tipo, flores e coisas. Tudo bem que isso faz sentido ali pra protagonista do É Assim Que Acaba, mas não fala muito sobre o livro. Braguíssimo. Né? É, bem branga. Não vale a pena, Laura, não faça isso com você mesma. Não, eu não vou fazer, até porque eu tenho muitos livros antes. Muitas compras foram feitas nos últimos tempos. Então tá, meus amores. Nós temos um episódio. Temos. Oba. Então tá. Primeiro, então, muito obrigado, Laura, pela tua participação. Espero que volte mais vezes, embora eu veja você todo dia. Me convide pra gente falar de novela. Adoro falar de novela, me chame. Vamos falar de novela. E é isso então, gente. Um beijo aí e até semana que vem. Obrigada, gente, pelo convite, mais uma vez. E espero que, né, várias pessoas nos ouçam. E comecem a ler mais literatura nacional contemporânea.
É isso, nos sigam no @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Um beijo!